Estamos de volta com o programa Questão de Direito. Eu continuo aqui compondo a nossa mesa, a nossa bancada, vamos colocar assim, né? A nossa aluna do curso de Direito, a Michele, do 7º período. Estou aqui também à minha esquerda aqui com o professor Otávio Machado, professor de Direito Processual Civil, no curso de Direito aqui da Univale. E eu já queria iniciar o terceiro bloco remetendo ao nosso aluno, que surgiu mais uma dúvida ali durante o intervalo e acredito que é muito pertinente. Então, vale a pena a gente voltar nessa pergunta aí. Eu queria saber se no novo Código de Processo Civil a possibilidade do juiz se manifestar sobre todas as teses de defesa, isso é bom ou é ruim? Você tocou no assunto muito polêmico. Primeiro vamos explicar o que se trata a questão. Quando você tem um debate, as partes, autor e réu, eles apresentam uma série de argumentos. Antes, no código anterior, havia-se firmado o entendimento que o juiz deveria dar a solução que ele entendia mais adequada para o caso, independente dos argumentos de um ou de outro. Ele não precisaria combater ou rebater cada uma daquelas teses. O novo Código de Processo Civil, ele traz uma disciplina diferente. Ele impõe ao juiz, ou pelo menos indica que isso tenha que ser feito, que todas as teses deverão ser pelo juiz combatidas. O juiz deve se manifestar sobre todas as teses que podem levar à procedência ou improcedência do pedido. Os advogados acham isso excelente, porque havia uma frustração muito grande, pois eles construíam um argumento e, às vezes, o juiz, por entender que a situação implicava em uma solução diferente, nem abordava e nem enfrentava aquela tese por ele construída, pelo advogado. Então, os advogados agora ficaram satisfeitos porque a tese que ele eventualmente levantar vai ter que ser abordada pelo juiz. Já os juízes, por outro lado, já estão já não vê isso com tão bons olhos. Por quê? Porque hoje, na dinâmica processual, os processos, os fóruns estão abarrotados. Nós temos milhares de processos. A vara onde eu trabalho são quase 7.000 processos para um juiz. E você pensa comigo, nós temos hoje recursos tecnológicos onde as pessoas vão construindo argumentos e as suas peças nas suas peças vão incluindo esses argumentos. Então, por exemplo, nós temos peças com 100 laudas, 100 páginas, para o juiz combater cada uma daquela, né? O Ctrl+V, o Ctrl+C, vão incluindo teses, aquelas teses que não têm a mínima chance de levar à procedência da ação, mas chega-se lá com 100 laudas. Por isso que eu falo, o código exige uma mudança de cultura, porque isso aí é algo extremamente prejudicial. E o juiz, ele vê isso com muito mais olhos, porque ele vai ter que enfrentar uma a uma, e aí a ideia que eu já tenho de o código impor um juiz artesão em épocas de tecnologia, em épocas que você fala em processo eletrônico, você fala em processo, celeridade processual, você pensar num juiz artesão de pontinho por pontinho ele ter que enfrentar, talvez isso seja um retrocesso. Nós talvez tenhamos que escolher. Talvez voltemos à ideia mais antiga, né, que o justo esteja no meio. Vamos ver até onde, qual vai ser o limite disso aí. Ou seja, de um jeito ou de outro, nós temos que trabalhar com a razoabilidade. Não é verdade? Sim. Principalmente, tanto os juízes quanto os advogados vão ter que trabalhar muito isso. Os advogados no sentido de serem mais sucintos, mais diretos, mais claros com seus argumentos, e os juízes também no sentido de dar a eles a resposta da negativa de um argumento. Por que o meu argumento não é válido?
O advogado construiu um argumento, ele construiu uma tese, ele tem direito sim a obter uma resposta acerca daquela tese. Mas nós temos que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio é imprescindível, pois senão nós vamos ter fóruns mais abarrotados ainda. Bacana a colocação, professor Otávio, quando você fala de um juiz artesão. Vamos colocar dessa forma, né? O juiz artesão em tempos de modernidade, em tempos de tecnologia, em tempos de informação e informatização. Como é que fica isso, Michele? O juiz artesão, frente a uma tecnologia nova que nós estamos enfrentando aí também, os operadores do direito, que é o processo judicial eletrônico. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como um confronto. O que se espera? Se espera um juiz artesão ou se espera um processo célere, um processo judicial eletrônico que vá trazer muitas mudanças? Porque à medida que busca-se mais celeridade na justiça, com a ideia de juiz artesão, a morosidade permanece e pode piorar. Então, eu vejo isso como um problema. Na prática, eu não sei como vai funcionar, mas enquanto estudante, eu vejo isso como, para o servidor público, para o próprio juiz, isso pode atravancar um processo, sem dúvida. Verdade, essa prática vamos deixar para o nosso ilustre professor, né, que inclusive ele é assessor de juiz, para ele enfrentar isso com a gente aqui. Na verdade, nós já estamos concebendo as nossas metodologias, né, para poder enfrentar essa realidade. Como eu disse antes, nós temos que saber usar o que o código nos coloca à nossa disposição. E há, na verdade, um dispositivo no novo código que permite ao juiz marcar uma audiência para que as partes e seus advogados possam esclarecer e apontar de forma clara e concisa todas as suas teses e seus argumentos. Então, na prática, se isso for feito, aquela ideia do copia e cola e apresenta uma petição com 1 milhão de páginas, não vai funcionar, porque o advogado, em audiência, de forma verbal, ele vai ter que dizer: senhor juiz, eu estou aqui por isso, por isso, por isso, as minhas teses são essas, essas e essas, com base nisso, nisso e nisso. E o juiz só vai dar a sentença baseado nessas teses que foram reafirmadas em audiência. Essa é uma providência muito importante que os juízes devem estar atentos a ela, que vai ser de muita valia para combater aqueles que ainda resistem a essa nova ideia de ser claro, conciso, direto. Essa é uma das formas que nós vamos utilizar para poder fazer com que o processo seja efetivamente célere. Muito bacana. Nós temos que tentar, de fato, desburocratizar a justiça, né? Então, existem questões para você que está nos assistindo em casa aí, para você perceber melhor, que só serão enfrentadas de fato na prática. A gente precisa implementar. Eu lembro que o professor Otávio, aqui numa de suas falas, ele falou que, do ponto de vista dele, vai se levar 5 a 10 anos para a gente conseguir trabalhar o novo CPC da forma que ele foi feito para ser trabalhado, porque precisa de um envolvimento de todas as partes, de toda a sociedade, em prol de um bem comum, que é a nossa tão sonhada justiça, né? Porque quando você busca a justiça, você quer justiça. E justiça que chega tarde, ela não é justiça, ela acaba não atendendo a nenhuma das partes. Daí a ideia de se conciliar, daí a ideia de conversar, daí a ideia de se fazer um negócio processual acerca daquilo que vocês estão discutindo. Eu queria aqui, enquanto a gente estava falando aqui, nós temos mais um aluno aqui, que tem mais uma pergunta para fazer para a gente, uma aluna aqui da nossa plateia. Meu nome é Hanna, sou do 6º período de Direito, né? Professores, eu queria saber a respeito das sentenças parciais. É uma inovação também, né, desse código. Muito bem lembrado. Então, é uma nova disposição desse código. Esse código, ele disciplina as sentenças parciais. Como é que funcionava antes? Se você, por exemplo, entrasse com um pedido de divórcio, acumulado com partilha, divisão de bens, você só obteria o divórcio
ao final do processo, juntamente com a decisão da partilha. É um exemplo. Qualquer situação onde você acumulasse pedidos, fizesse vários pedidos no mesmo processo, esses pedidos definitivamente só seriam atendidos pelo juiz na sentença final. Agora não. Agora há a possibilidade de sentenças parciais. Essa decisão, por exemplo, quanto ao divórcio, se houver disputa, o que comumente ocorre quanto aos bens, a partilha, o divórcio pode se dar através de uma sentença parcial e a discussão seguir somente quanto a essa partilha. Isso pode se dar numa série de situações. Então, pode haver várias sentenças parciais do processo. Isso facilita, isso atende a essa questão da celeridade, porque as pessoas vão poder obter a satisfação um pouco antes, porque se tivesse que aguardar todos os pedidos, alguns pedidos dependem às vezes de provas que são provas de difícil produção, uma perícia, por exemplo. Esses pedidos que não demandam essa providência já vão poder ser antecipadas pelo juiz. É isso que são as sentenças parciais. Ou seja, mais uma vez a gente percebe que a intenção é de fato a celeridade. Sim, claro. O código, como eu disse, ele está todo fundado na ideia de celeridade, de efetividade. Ele veio para realmente atender aos comandos da Constituição, de duração razoável do processo, de contraditório, de ampla defesa. Todas essas questões foram atendidas no novo Código. É importante a gente fazer essa observação, porque a gente vive tempos de modernidade. E aí, a gente analisando o contexto, o atual momento jurídico brasileiro, a gente percebe que são muitas mudanças ao mesmo tempo que precisam ser implementadas. Nós temos um novo CPC, onde tanto no meio acadêmico quanto no meio jurídico será necessário um reestudo, uma reanálise, uma adaptação. E nós temos também um processo judicial eletrônico que tem trazido também tantas discussões, grandes inovações, e nós precisamos trabalhar com todas elas. Era um momento necessário, era um momento oportuno para se viabilizar tudo isso, Michele? Como é que você vê isso do ponto de vista de um acadêmico de direito? Eu acredito que sim. É um momento, são mudanças bruscas, mas nada do que a sociedade, o meio jurídico não possa se adaptar, se atualizar. A questão do processo eletrônico, o grande impacto, na minha visão, é a questão ambiental. Está na hora de acabar com a papelada e está na hora de agilizar a vida do operador de direito, que não vai precisar sair correndo de um fórum para ir para a Justiça do Trabalho, que vai para a Justiça Federal. Ele vai ter acesso a tudo da sua sala. Então, eu acho que isso viabiliza muito a vida do operador de direito e, em contraponto, tem a questão ambiental, que acho que é o mais importante. Bacana observação, boa observação. A gente trazer também à tona questões ambientais com essa questão do processo judicial eletrônico. E o professor Otávio queria complementar mais alguma coisa? Eu queria complementar só dizendo o seguinte: o processo judicial eletrônico é algo imprescindível na atualidade, tem que ser sim implementado, vai ajudar muito nessa questão da celeridade, vai adiantar muito as decisões, só que temos que nos preocupar também que isso não seja feito de forma atropelada, porque impor isso do dia para a noite, nós sabemos, todos, pelo menos eu penso que internet é algo ainda que não está totalmente seguro. Temos o problema de às vezes não poder utilizar, a internet não está disponível, e temos localidades que não estão servidas com um atendimento de internet satisfatório. E o processo judicial eletrônico ele é todo baseado no sistema de internet. Então, tem que ter um pouco cuidado com isso, de não ser feito de forma atropelada, porque isso pode tolir direitos. Tá? Muito bem. Bom, pessoal, vocês que estão aqui, os nossos convidados, você que está aí de casa nos assistindo, a nossa intenção aqui não foi esgotar o tema, nem nunca será essa, muito pelo contrário.
O direito, quanto mais se discute, mais você avança, mais surgem novas teorias, novas teses. O que nós queremos é isso, é fomentar a discussão, é trazer para vocês algumas noções iniciais básicas para que a gente possa compreender o porquê e aonde é que nós queremos chegar, para que a gente possa, de fato, caminhar dentro dessa história, ou dentro dessa estrada, e não na contramão do sistema, principalmente no que diz respeito ao processo judicial, às questões que são levadas a juízo, né, que são enfrentadas, e a gente sabe que as demandas são muitas. Inclusive surgiu aqui temas interessantes para a gente discutir também em outros programas. A gente vai continuar discutindo o novo CPC, até os próximos programas nós teremos aí alguns avanços, algumas novidades que estarão à tona, mas também nós temos a questão da internet, que foi também muito interessante, a questão ambiental, a questão da internet, de fato. Aí a gente esbarra na questão do direito do consumidor, que esses serviços aí são, às vezes, prestados de má qualidade, mas isso fica para uma outra oportunidade. O programa Questão de Direito está chegando ao fim. Queria agradecer aqui o professor Otávio, brilhante contribuição. Queria agradecer aqui também a nossa aluna do curso de Direito, Michele, brilhante contribuição também. E é isso. É a TV Univale, esse importante veículo, né, de informação da nossa cidade e região. É o curso de Direito da Univale também, de grande relevância, inclusive cabe aqui destacar, nota 4 na avaliação do MEC. E nós estamos aqui construindo juntos uma Univale melhor, uma sociedade valadarense melhor, uma sociedade aqui do Vale do Rio Doce melhor. E nós contamos com todos vocês que fazem parte desse processo. Todos os operadores do direito estão envolvidos. O programa Questão de Direito continua discutindo questões importantes, continuaremos falando sobre o novo CPC, traremos aqui assuntos que são relevantes, questões trabalhistas, questões consumeristas, questões familiares, questões de direito civil, questões previdenciárias, a tempo e modo, para que você possa receber também uma boa prestação de serviço da Universidade Vale do Rio Doce, porque a universidade também tem um compromisso de informar a sociedade e de prestar o seu papel social. Nós ficamos por aqui e queremos contar com a sua audiência no nosso próximo programa. Até lá, forte abraço e continuaremos discutindo aqui questões relevantes para o direito. Até a próxima, pessoal.